Em uma sociedade onde a procura por melhores produtos e serviços é constante, as empresas devem tratar a qualidade como prioridade, melhorando continuamente, inovando, buscando novos caminhos, zelando pela imagem da empresa e de seu produto. Iremos destacar um dos grandes pensadores da qualidade do século XX, o brasileiro Vicente Falcone. Para muitos, Falcone é visto como referência em relação à qualidade e entre outros temas, sendo assim visto como sinônimo de eficiência em gestão. Vicente Falcone nasceu em 1940 e graduou-se em engenharia pela UFMG em 1963. Também realizou mestrado e doutorado em engenharia pelo Colorado School of Mines, nos Estados Unidos da América, em 1968 e 1971. Foi professor de engenharia na UFMG de 1964 a 1992, tendo sido agraciado por aquela universidade com o título de professor emérito. Também trabalhou durante muitos anos com os japoneses da JUSE, Union of Japanese Scientists and Engineers, em empresas brasileiras, e é sócio fundador e presidente do Conselho de Administração da Falcone Consultores de Resultado. Foi membro da Câmara de Gestão e do Comitê Gestor da Crise de Energia em 2001 e reconhecido pela American Society for Quality como uma das 21 vozes do século XXI. Recebeu homenagens do governo federal brasileiro, do governo de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte, e publicou 6 livros na área de gestão empresarial, que venderam mais de 1 milhão de exemplares. Atualmente participa do conselho de várias empresas, como da Ambev, Sadia, Eletrobras, entre muitas outras empresas. Vicente Falcone contribui com diversos aspectos em relação à gestão, como, por exemplo, o método de gestão que Falcone propõe se baseia em análises estatísticas e não em opiniões ou achismos. Para resolver um problema, estabelecer uma meta ou avaliar o desempenho de funcionários é preciso de métricas concretas. Deste modo, o seu método de gestão é baseado no pensamento desenvolvido nas corporações japonesas. Assim, a lógica é de aperfeiçoamento constante para maximizar a qualidade de produção e minimizar os desperdícios. Dentre diversas contribuições, iremos citar suas 6 obras literárias. O Verdadeiro Poder, o livro conta as experiências de Vicente Falcone em sua atuação como conselheiro de empresas como Ambev e Sadia, além de como atuou frente a projetos de gestão pública, governos municipais, estaduais e federais. Gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia. O livro tem como objetivo ser um roteiro sobre melhorar o gerenciamento. Gerenciamento pelas diretrizes. O livro representa o lado motivador, agressivo e revolucionário da gestão pela qualidade total, no estilo japonês. Qualidade total. Padronização de empresas. A obra reúne uma ampla coleta de informações e destaca ao leitor informações suficientes para que ele monte seu próprio sistema de padronização. O valor dos recursos humanos na era do conhecimento. Para Vicente Falcone, o conhecimento humano é o maior fator competitivo das organizações. O objetivo dessa obra é o demonstrar quão necessárias são as mudanças nas políticas e nas práticas de desenvolvimento de pessoas para que as empresas permaneçam competitivas. TQC – Controle da Qualidade Total no estilo japonês. Desde 1984, Falcone pesquisa sobre qualidade. Um trecho da sinopse da obra já mostra sua força. Esse livro será fundamental para a sobrevivência das empresas à competição internacional. Conforme o título já esclarece, o tema é todo centrado no TQC japonês e como ele se aplica às empresas brasileiras. Aplicação e resultado do método da Kumbuka. Vicente Falcone desenvolveu um método simples para disseminar o conhecimento dos livros entre os funcionários de uma empresa. Utilizado desde a década de 90 e batizado como Kumbuka, o método prevê que os funcionários leiam um capítulo por semana. Após a leitura, há um encontro e em uma Kumbuka são colocados os nomes dos participantes.
Um dos nomes é sorteado e essa pessoa é a responsável por apresentar o capítulo da vez ao grupo. Depois segue uma discussão sobre os ensinamentos da obra. Se por acaso o sorteado não leu o capítulo, a reunião é cancelada. Este método pode ser aplicado em diversos segmentos além do meio empresarial. Segundo Veraldo Júnior, a cumbuca do conhecimento é uma adaptação da aplicação no meio empresarial direcionada ao ambiente educacional do ensino superior. Assim, a realização desse módulo foi apresentada envolvendo estudantes do ensino superior. Antes do início do curso, o professor avalia a emenda da disciplina, dividindo em tópicos os assuntos a serem desenvolvidos pelos alunos. No dia da apresentação, o professor, no início da aula, questiona os alunos a fim de saber o grau de sua preparação para o conteúdo proposto. No dia da apresentação, o aluno deve apresentar o material preparado referente ao assunto, envolvendo conceitos, exemplos e casos reais. Dia após a apresentação, o professor faz o fechamento do assunto, englobando as apresentações dos alunos e estabelecendo um processo de discussão coletiva. Dessa forma, assim como Vicente Falcone desenvolveu um método simples para disseminar o conhecimento dos livros entre os funcionários de uma empresa, o método utilizado no ambiente educacional promove o interesse dos estudantes em buscar conhecimento, visto que este depende do próprio desempenho para realizar as atividades, além de motivar todos os alunos a participarem da discussão do assunto. Aplicação e resultado do método PDCA. PDCA é um método simples e ao mesmo tempo eficaz quando aplicado à rotina diária. Segundo Ishikawa, o ciclo PDCA é composto das seguintes etapas. Primeira etapa, etapa de planejamento, que estabelece metas sobre os itens de controle. Etapa 2, execução. Execução das tarefas exatamente como previsto no plano e coleta de dados para verificação do processo. 3, verificação. A partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com a meta planejada. 4 e último, atuação corretiva. É a etapa em que o usuário atuará em correções definitivas de modo que o problema nunca volte a ocorrer. Foi aplicado o método PDCA a uma empresa de suco brasileira com o intuito de avaliar o processo de produção e as não conformidades com a qualidade exigida. Diante das análises foram identificados os seguintes problemas: programação operacional da produção, realizado pelo funcionário responsável, problema na limpeza dos equipamentos devido a erro operacional. Nesse caso, a utilização da ferramenta PDCA mostrou-se eficiente, proporcionando maior satisfação da empresa e seus clientes. A redução dos índices dos problemas em erros operacionais, limpeza nos equipamentos, manutenção e gestão de pessoas. O ciclo PDCA, nesse caso, proporcionou ganhos de demanda e maior confiabilidade ao processo.